Francisco Sarquis me perguntou o que eu estava achando desse tal grande reset que está se falando aí, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, que querem resolver uma série de problemas no mundo, né? Clima, problemas de desigualdade, etc, etc, com uma de cima para baixo. O que eu acho sobre isso? A partir de uma visão geral. Não vai dar certo. Vou repetir, não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Porque a gente vai ter que entender o que é uma tecnoespécie. Nós somos uma tecnoespécie, faço essa brincadeira dizendo que existe a nossa e talvez umas 2 ou 3 aí pela galáxia, e a gente tem que entender como é que funciona uma tecnoespécie. Não é uma questão de debate político, é uma questão de debate de sobrevivência. Toda tecnoespécie que existir nas galáxias vai ter o mesmo problema que a gente. O que acontece, galera? Quando a gente vai desenvolvendo novas tecnologias, nós vamos podendo aumentar a população. Quando vamos aumentando a população, nós vamos criando crises civilizacionais. Está no nosso livrinho aqui do nosso querido Jared Diamond, Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Ele vai analisar várias sociedades que simplesmente tiveram a seguinte situação: melhoraram, criaram um governo, um ambiente político, social, econômico, tecnológico bacana, e aí as pessoas sentem vontade de ter filhos. E aí quando elas têm filhos, elas vão aumentando e vão questionando de maneira demográfica o modelo. Então o modelo ele tem que ir se aperfeiçoando para que se possa lidar com o aumento da complexidade demográfica. E o que ele diz? Que quando não se faz isso, existe o ecocídio. Então, aí você diz, mas o que seria aperfeiçoar o modelo, né? Pô, aperfeiçoar o modelo é, quanto mais complexidade você tem, e aí vamos na ideia do Hayek, mais conhecimento tem que ser compartilhado. Eu ainda iria mais fundo. Quanto mais conhecimento quanto mais complexidade você tem, mais as decisões precisam ser colocadas na mão das pessoas. Porque quando você toma uma decisão pequena, e cada pessoa vai tomando uma decisão pequena, essas decisões vão sendo trabalhadas num modelo de ordem espontânea, que os riscos de consequências de efeito dominó se reduzem tremendamente. Vamos reparar como a gente já está fazendo isso. A gente fez isso em 1450 com a chegada da nova mídia. A gente tirou, né, a escravidão, colocou a carteira assinada. Você imagina um escravo, do ponto de vista social, político e econômico, tirando a parte toda moral, a questão do escravo, como um escravo ele não tinha liberdade nenhuma para fazer nenhuma escolha. Aquilo era insustentável do ponto de vista da sociedade. Então, quando ele começa a ter a carteira assinada, ele passa a tomar uma série de decisões e o efeito dominó das decisões de cima para baixo diminui. O cara escolhe a roupa, o cara escolhe aonde ele quer morar, ele escolhe o que ele quer trabalhar, onde os filhos vão estudar. Ele vai tomando uma série de decisões e aquilo vai se dividindo entre a sociedade e o efeito dominó vai sendo reduzido. É a chamada movimento de ordem espontânea que o Adam Smith chamou de mão invisível. A mão invisível não é a mão invisível do mercado, é a mão invisível do cidadão, do consumidor, que quando ele toma micro decisões, né, o big efeito dominó se reduz. Então, quando a gente, e isso é uma coisa tradicional da nossa espécie, nós temos essas duas visões, né? Duas visões, os centralizadores e os descentralizadores. Se você pensar assim, do ponto de vista político, se você olhar para o mundo, você vai ver que sempre aconteceu essa divisão. Isso é eterno na sociedade, centralizadores e descentralizadores, né? Então, o movimento de descentralização é um movimento que permite que a espécie consiga melhorar e sobreviver. Quando você centraliza, você cria o caos, porque o efeito dominó aumenta a chance, né, a taxa de efeito dominó, né, que você não consegue controlar, aumenta muito, porque você toma uma decisão central, as pessoas todas
não participam dessa decisão, e aí a coisa vai degringolando. Então a gente vive, uma tecnoespécie vive uma complexidade demográfica progressiva, isso é da essência da espécie, e a saída para resolver esse problema é a descentralização progressiva. Se você reparar, todo o movimento que está acontecendo na sociedade já está indo nessa direção. Naturalmente, através de ordem espontânea, não precisa de grande reset. Vai no restaurante aquilo, você se serve, não servia antes. Vai no banco, você acessa a sua conta diretamente, não precisa de caixa eletrônico. Você não precisa mais de um bilheteiro do cinema para você comprar o seu ingresso. Você vai cada vez mais tomando mais decisões e cada vez mais essas decisões vão permitindo que a gente possa lidar cada vez mais com a complexidade. E aí a gente pode falar isso também da uberização. Você é o gerente que analisa o motorista analisa você enquanto passageiro, isso no Airbnb, isso no Mercado Livre, e isso vai caminhando, como você tem o Bitcoin que vai se independendo de país, vai se independendo dos bancos centrais. Então tudo vai na direção da descentralização. Se você ler um livro que eu recomendo, que é o Bazar e a Catedral, do Raymond, ele fala do desenvolvimento do Linux, né? Tudo de baixo para cima. Se você ler o livro do Steve Johnson, Emergência, você vai ver que todo o movimento que ele chama de emergente, né? É o movimento de pegar a ideia das formigas e trazer para a sociedade, que é o movimento de baixo para cima, né? São todos os movimentos de baixo para cima que lidam melhor com a complexidade. Você tem que distribuir as decisões e não centralizar as decisões. Claro que tem muito ingênuo que acha que isso aí é a melhor forma de resolver. Mas isso é uma ingenuidade, por quê? Porque não está baseado nos fatos do passado, não está baseado na análise de o que os nossos antepassados já viveram para que a gente possa aprender com eles. Essa questão da política é o tema que a gente vai trabalhar agora no último mês da quarta imersão da Bimodais. Todo mês a gente tem uma conversa. E o epicentro da conversa sobre política não é uma discussão da política que a gente está vivendo hoje, esquerda, direita, Bolsonaro ou não Bolsonaro, Trump não Trump. Isso aí é o micro debate. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir para o macro debate. Qual é o macro debate? Nós temos aí essa contraposição entre centralizadores e descentralizadores, pessoas que não querem deixar que as mudanças ocorram, as mudanças que a gente precisa para resolver os grandes problemas da sociedade, que tem que ser de baixo para cima, não querem que isso ocorra porque existe uma série de interesses, de intermediações, de cartorizações, né, que as pessoas se beneficiam do modelo. Por que elas vão abrir mão do modelo? Aí, em nome de uma série de causas das mais diferentes, as pessoas começam a dizer que tem as melhores intenções, mas no fundo tem muita gente ingênua e tem muita gente interessada em manter o status quo. Só que esse status quo prejudica um número enorme de pessoas e as pessoas continuam falando em centralização e não em descentralização. Quero te convidar para fazer parte da nossa escola, a melhor escola de futurismo do Brasil, a única que tem uma teoria sobre o digital, as outras têm percepções, né? Estamos entrando agora no último mês da quarta imersão e já trabalhando na quinta imersão. E quero te convidar, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, estou querendo sair de Matrix, quero ser bimodal.